Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite a todos. Agora nós vamos para a próxima aula. Nós vamos ter agora a aula de Introdução à Oncogenética e Síndromes de Predisposição ao Câncer Hereditário com a doutora Mihaly Gomes. A doutora Mihaly, ela é especialista em genética médica pela Universidade Estadual de Campinas, tem título de especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, especialista em oncogenética pelo Instituto Nacional do Câncer e pelo City of Hope National Medical Center na Califórnia. Atualmente, ela é médica geneticista na Casa de Saúde Santa Marcelina de São Paulo, na Clínica de Oncologia Reichau em Blumenau e é médica geneticista de análise genômica no Gene One DASA. Então agora, doutora Mihaly, a palavra com você. Olá, obrigada. Bom, a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre oncogenética, né? Vou começar com os slides. Então, vou falar um pouquinho da introdução, né, à oncogenética, e vou falar, né, pincelar um pouquinho sobre algumas síndromes de predisposição ao câncer hereditário. Então, o câncer, né, vamos começar por ele, né, que é o motivo principal aí da nossa conversa. Todo câncer é genético? É a pergunta que, né, normalmente a gente sempre faz, né, para os alunos. É legal quando a gente consegue ter um pouquinho mais de interação, mas hoje vai ficar no monólogo mesmo. Então, assim, todo câncer é genético? Na verdade, todo câncer é genético. Todo câncer provém de uma alteração genética, a gente vai falar um pouquinho no próximo slide aí, né, mas todo câncer é hereditário? Né, não, nem todo câncer é hereditário, né, então é isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje aí. A gente tem aí, né, na verdade, a teoria principal, que é essa questão, né, das alterações, são várias alterações, né, que acontecem dentro dessa célula, e aí vão progredindo até você formar, daí, né, essas alterações genéticas que formam, né, uma célula cancerígena, que seria uma célula que, conforme a gente vê aqui na imagem, você vai, né, de uma certa forma, não consegue mais controlar aí, então, a multiplicação dela, tá? Vamos seguir aí. É importante a gente ter em mente, né, essa questão do somático e do germinativo, né? Então, existem testes para as duas coisas, né, testes genéticos tanto para somáticos quanto para germinativos. Por que a gente chama dessa forma, né? Então, o germinativo, né, como a gente vê nessa primeira imagem, né, da esquerda, a gente vai ter desde das células, né, germinativas, quando elas se juntam ali, né, o óvulo com o espermatozoide, formando o embrião. E aí, desde a primeira célula, a gente tem essa alteração. Então, todas as células desse corpo formado, né, dessa junção, vão ter essa alteração. Então, você vai ter o organismo inteiro com essa alteração genética. Já a questão somática, ela acontece depois da formação, né, desse corpo. Então, por exemplo, né, na formação, né, de um câncer específico, né, se essas alterações são só daquelas células do câncer, né, então seria somático, né, e aí claro, cada teste vai depender do que você está procurando, né, embora possa trazer outras informações. A gente tem, então, a grande maioria, né, dos cânceres, dos diagnósticos, eles são esporádicos, né, e a gente tem uma porcentagem ali que a gente chama de câncer familiar, que tem algum componente genético, né, mas na verdade também tem um componente multifatorial. Então, esses a gente
esses testes para esse tipo, né, para esses tipos de alteração estão sendo desenvolvidos, né, ainda não oferecidos amplamente na clínica, né, mas são coisas que estão sendo, né, provavelmente para o segundo semestre já vão ter mais informações, ainda um pouco não tão precisas, né, mas a gente ainda está aprendendo muito sobre isso, né. Já a gente tem aí 5 a 10% que a gente consideraria, né, dentro dos hereditários no geral, tá? Então, assim, a gente tem diferentes mecanismos de carcinogênese, né, e aí eu não vou entrar muito dentro, né, de cada um deles, porque senão a gente não ia dar tempo de ver as síndromes que eu acho que são um pouco mais interessantes, né. Então, a gente tem os proto-oncogenes, a gente tem, então, em qualquer mecanismo desses, a gente tendo alguma alteração, né, poderia, então, contribuir para levar a formação dessa carcinogênese, né. Então, tem a questão do ganho de função, que vão, aí, receptores de fatores de crescimento, transdutores de sinal intracelular, enfim, tem, né, uma série de coisas, né, que vão podem ser influenciadas, tem os oncogenes, as perdas dos checkpoints do ciclo celular, e aí tudo isso contribuindo, né, para essa carcinogênese. O câncer hereditário, então, quando suspeitar, tá? Primeiro, né, a gente tem que pensar o que a gente vê na população geral, tá? Então, a gente tem aí a distribuição dos principais, né, cânceres no ano de 2020, né, exceto pele não melanoma, porque é muito frequente, né, mesmo, e a gente tem, então, no masculino, o mais comum, próstata, e no feminino, mama. Se vocês olharem, vão ver que a porcentagem é até mais ou menos semelhante, né, do acometimento, realmente são cânceres super comuns. Isso é a porcentagem dentro de todos os cânceres para aqueles sexos, né, só para ficar claro aqui. Então, por isso que é importante a gente ter os rastreios populacionais que já são feitos, né, então, mamografias, o rastreamento do intestino e tudo isso, né, que a gente já conhece. Quais são as principais síndromes de predisposição ao câncer? A gente tem, então, né, uma série delas que já estão dentro do rol de eventos da ANS. Esse rol, ele vai determinar o que os planos de saúde cobrem, né, para fazer cada um desses exames. É claro que nem sempre é tão claro, né, o quanto a caixinha que é colocada. Às vezes a gente tem essa impressão de que parece muito ser uma dessas síndromes, mas não preenche todos os critérios da forma que deveria, né, então, às vezes tem alguns empecilhos para essa investigação. Mas os principais, né, que já tem, né, descritos aí, eu ressaltei ali a neurofibromatose, porque ela entra dentro de alguns, principalmente aí para o painel de câncer de mama, né, mas a neurofibromatose como por si só, ela não está dentro do rol para ser investigado, tá? Então, por que identificar os casos hereditários, né? A gente tem que pensar aí, qual a diferença, né? Então, se a gente for comparar o risco do desenvolvimento de câncer, né, em relação à população geral, então a gente, olhando ali, né, em laranja, eu coloquei, então, o risco da população geral. Se a gente olhar a mama, a gente vai perceber que a mama tem um risco significativo, né, próstata também, como a gente já tinha visto naquele primeiro slide, do risco, né, dos cânceres que tiveram em 2020. Então, são os mais frequentes, o risco realmente é mais alto, né, na população geral. Mas quando a gente olha o risco em relação, né, à população geral,
de quem tem alguma síndrome de predisposição hereditária, a gente vê que esse risco é muito mais significativo. Então, vão ter protocolos específicos de rastreio para cada uma dessas síndromes, né? É claro que não é uma que tem todos esses riscos, isso aí é o combinado de todas elas, tá? Quando suspeitar, então, de uma síndrome de predisposição hereditária. Então, eu tenho uma pessoa com vários tumores primários, ou com multifocais, ou bilateral, né? No caso de um câncer de mama, por exemplo, né? Ou renal, uma coisa que a gente não espera ver bilateral. Já é uma coisa rara eu ver, né? Unilateral, que dirá bilateral, idade precoce do diagnóstico, tipo histológico raro, o desenvolvimento genital atípico, defeitos congênitos associados, então alguma malformação, lesões cutâneas sindrômicas, tumores que são relacionados. Então eu vejo várias pessoas numa família, são diferentes tumores, mas são tumores relacionados a alguma síndrome, né? Tumores raros, gerações sucessivas. Eu vejo várias pessoas, né, a mãe, a filha, a neta, com câncer, né, então a gente já começa a pensar o que será que está acontecendo, né, nessa família. Quem, então, eu vou começar essa investigação, né? A gente tem que pensar, claro, que a gente vai ter, às vezes a gente vai ter alguma limitação, a gente pode ter, né, as pessoas que já foram a óbito, por essas, normalmente a gente acaba não conseguindo, né, o material para poder investigar elas, mas normalmente a gente vai ver de tudo que a gente conversou, né, antes, né, tanto os mecanismos de carcinogênese quanto a suspeita do câncer hereditário, e a gente escolhe, então, quem dentro de uma família tem uma maior chance, né, de ter uma alteração de predisposição genética ao câncer. Então, provavelmente a pessoa que teve o câncer. Então, a gente começa por quem for afetado e, normalmente, a gente tenta, se possível, a pessoa mais jovem afetada, né? E aí, o ideal é passar pelo aconselhamento pré e pós-teste, né? Porque para entender todo tipo de resultado que pode ser, né? Que tudo isso que a gente aprendeu nas outras aulas aqui, então, o que é uma variante de significado incerto? A pessoa vai ficar incomodada de ter aquela variante de significado incerto que a gente não tem uma resposta, ou vai, né, não poder testar os familiares, ou eu encontrar alguma coisa e aí eu começar a testar os meus familiares. Já tive um caso, por exemplo, de responsabilizar a mãe né, por essa condição que a família tem. Então, assim, entender bastante o que, né, ninguém escolheu os gametas que seriam, né, feitos, pelo menos, né, hoje é um pouco mais fácil, mas, né, não, com certeza, né, esses familiares não escolheram essa condição, né, então isso é bem complexo, assim, então é bem importante esse ambiente de aconselhamento genético pré-teste, para entender todas essas questões, né, até de quais são as possibilidades. A gente vai falar um pouquinho, né, de todos os tipos de síndromes que podem estar relacionadas com os diferentes cânceres, então isso é bem importante. E aí isso pode afetar aí, então, ou deve afetar, né, o estilo de vida, questão de vigilância personalizada, né, então a equipe multidisciplinar, por exemplo, na mama, vou precisar do mastologista para estar acompanhando essa mama, da parte de ovários também, cirurgia redutora de risco, quando faz, quando não faz, né, isso é importante, né, eu tenho um diagnóstico aí de uma mulher com uma alteração em BRCA com 20 anos, né, sem nenhum sinal, né, vamos optar por fazer essa oforectomia profilática. Então, acho que tem que ter toda essa conversa para que ela, na verdade, a gente não opta, tá, só para deixar claro, mas isso é importante, ter essa conversa para entender por que está fazendo aquele exame, né, e aí tomar essa decisão. Tratamento, prognóstico, ou, enfim, outras medidas preventivas. Por que, então, identificar esses indivíduos em risco?
Então, a questão do risco, né, acumulativo, medidas de rastreamento específicas, delinear estratégias de redução de risco e identificar os familiares em risco, né, antes deles terem um diagnóstico, então, do câncer. Então, vou falar um pouquinho das síndromes, né, a síndrome de predisposição hereditária ao câncer e a câncer de mama, tá? Então, essa imagem, eu gosto de usar ela porque quando a gente olha essa mulher, acho que a maior parte de vocês talvez não saiba quem é essa mulher, né? Ela chama Marceline Bertrand, e eu vou falar um pouquinho da história que acabou ficando muito conhecida por causa dela, né? Do câncer de mama e ovário hereditário, que a gente chama de HPOC, a sigla do inglês, que são os BRCAs 1 e 2. Agora, eu acho que fica mais fácil de reconhecer quem ela é a mãe, né, da Angelina Jolie, e aqui, então, eu tenho o heredograma da família, né, da Angelina Jolie. Claro que a gente, né, ele está um pouco desatualizado, que esse artigo é um pouquinho mais antigo, mas vamos lá. A gente tem a Marceline, que teve um câncer de ovário, um diagnóstico aos 48 anos, né, então a Marceline é a mãe da Angelina Jolie, e foi a óbito com 56 anos. A Debbie é a tia da Angelina Jolie. Ela teve um câncer de mama aos 52 anos e foi a óbito com 61. E aí a gente tem a Louise June, que é a avó, que a gente não tem informação de quando foi o diagnóstico dela, mas que ela foi a óbito com 45 anos. E aí, o que eu chamo a atenção, assim, primeiro, quem testou aí, né? Quem testou foi a Angelina, porque a família dela toda já tinha ido a óbito. Então a gente não tinha outra pessoa, outro índice para começar, né? Então ela teria o risco, teria que estar fazendo os acompanhamentos, porque a gente, a princípio, tem essa história familiar importante, mesmo sem o teste a gente estaria acompanhando, mas com o teste a gente consegue ter uma ideia melhor, né, enfim, até para os filhos dela mesmo, futuramente. E aí, o que a gente tem aqui que eu acho também importante dessa história? Vamos imaginar que você é um mastologista que está vendo a tia Debbie, né? Então você tem ali uma pessoa com 52 anos com câncer de mama, né? E aí não chama muito atenção, né? Tá ali uma idade meio limítrofe e tal, mas, né? Agora quando você pergunta, né? Quem é na família que teve algum outro câncer, essa história já se torna muito mais significativa. Então a importância da história familiar. Aqui a gente vê também a questão da história familiar. Às vezes a gente pode ser um pouco enganado pela história familiar, vamos usar dessa forma. Então a gente tem, se a gente olhar a família do lado esquerdo, a gente vai ver que a gente tem um familiar de 36 anos, né, uma mulher. No lado paterno, a gente só tem uma mulher de 36 anos que faleceu de um acidente automobilístico, e aí a avó dessa paciente que faleceu com mais idade. Então a gente não tem mais duas pessoas que viveram mais de 45 anos nesse lado da família. Então isso é o que a gente chama de estrutura familiar limitada, né? Já quando você olha para o lado materno dessa paciente, no lado esquerdo, ou a paciente do lado direito, ambos os lados, você vê que tem mais pessoas que viveram mais de 45 anos. Então, por esses lados, a história familiar não é limitada. Mas basta você ter uma história familiar limitada em um dos lados da família, que, né, isso também, o próprio rol inclui esses pacientes para serem analisados. Então, né, voltando por que identificar, né, a gente já tinha visto naquela planilha mais geral dos riscos, mas aqui a gente consegue ver um pouco mais comparativo, né? Então, essa tabelinha do Gene Reviews, embora tenha algumas atualizações e tudo mais, mas assim, ela é boa para a gente entender uma visão mais geral. Então, a população geral, a gente viu que não era um risco baixo, né? 12% não é um risco baixo. Mas, quando a gente vê em relação a quem tem alteração em BRCA1 ou BRCA2, a gente vê que tem um risco muito maior do que o da população geral. E assim entram para os outros órgãos que vão guiar a gente nas estratégias de
segmento, né, de alto risco, tá? Não vou entrar muito em detalhes, assim, porque senão a gente não... eu tenho muitos slides, espero conseguir terminar tudo hoje. A gente tem a síndrome de predisposição ligada ao gene PALB2, tá? Ela, na verdade, a gente foi entendendo um pouquinho mais. Se a gente for ver, alguns artigos mostram um risco muito, muito elevado, outros moderado, mas hoje a gente já considera como um risco um dos genes de alto risco para câncer de mama. O segmento é parecido com o segmento do HBOC, que a gente estava vendo anteriormente dos BRCAs, mas ele tem um risco, por exemplo, mais importante para pâncreas do que o HBOC, mas ele tem um risco bem menor, ou, né, enfim, nem talvez não considerável, claro, ressaltando a história familiar para a questão do ovário, tá? É bem importante. Eu vou passar, então, aqui para Li-Fraumeni. Então, a síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome também autossômica dominante, relacionada ao gene TP53, foi descrita em 69 por Li e Fraumeni. Na verdade, tem várias diferenças da literatura, tá, sobre enfim, o risco de câncer. Tem uns até que dizem mais alto do que isso, mas é em torno, aí vamos dizer, de 50% aos 30 anos e 90% até os 70 anos. Então, assim, é muito importante fazer o segmento desses pacientes especificamente, né, e esse é o segmento que a gente começa na infância, né, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico. Então, a gente tem esses diferentes tipos de tumores, né, eu ressalto aqui os adrenocorticais, que são bem mais específicos, a gente tem alguns sarcomas, algumas coisas, quando a gente começa a ver, assim, as histórias são bem características. Às vezes, a gente pode ter quadros diferentes, então, assim, tem famílias que têm alteração de TP53 e tem só câncer de mama. Então, por isso que é importante a gente verificar, né, a história como um todo, mas, claro, às vezes acontecem algumas surpresas, aí eu vou chamar dessa forma. Eu trouxe essa história, esse heredograma, que é de uma paciente que eu atendi na minha pós-residência. É uma moça que teve um sarcoma de mandíbula aos 31 anos, e aí, depois, né, posterior a isso, ela teve um câncer de mama aos 32. E foi aí que ela veio pra gente. E ela, né, a gente conhecer um pouquinho melhor a história dela, a gente soube, então, que o pai tinha tido um sarcoma ósseo, um osteosarcoma de algum osso longo, eu não me recordo muito bem, eu acho que foi de fêmur. E aos 28 anos, que foi a óbito aos 28 anos, e um avô paterno que teve um câncer gástrico aos 50 anos. Então, a gente vê uma história que chama a nossa atenção, que não é uma história, né, são pessoas muito jovens, com, né, sarcoma em mais de uma geração, que não necessariamente a gente vê em Li-Fraumeni, tá? Que a gente pode ter outros tipos de tumores, né, como a gente está vendo aqui à esquerda, então é bem, bem interessante. A síndrome de Li-Fraumeni, então, na verdade, né, o gene é o gene do TP53, que é relacionado à proteína da P53, que é um componente importante da resposta celular ao dano do DNA, e ele vai, né, na verdade, ele vai induzir, se não tiver, né, uma possibilidade de reparo, ele vai induzir a apoptose de células, né, então esse é um mecanismo bem importante, que se ele não estiver funcionando adequadamente, faz sentido que a gente possa desenvolver algum câncer. Então, do risco a gente já falou um pouquinho no anterior. A gente tem no Brasil, é importante a gente falar sobre isso, né, a gente tem uma mutação fundadora no Brasil, como a gente pode ver aqui nesse mapa do Brasil, é bem importante. Quando a gente vê aqui no anterior, aqui existe, né, essa hipótese que a gente fala hoje, né, que até por ser interessante, embora tenha algumas evidências que talvez seja anterior a isso, né, da rota dos tropeiros. Então, quando a gente vê a flechinha preta, a gente vê no mapa a rota dos tropeiros, e as bolinhas vermelhas, que são os locais com diagnóstico dessa variante, a R337H, que a gente já
Então, aqui a gente vê que, claro, tem uma concentração maior aí no norte do Paraná, São Paulo. Existe, né, é interessante que, por exemplo, no Rio de Janeiro não tenha, né, não tem muitos casos dessa variante específica, né, tem até alguns trabalhos de lá que mostram que tem outras variantes genéticas mas, nesse gene, mas para os pacientes de Li-Fraumeni, mas não a R337H. Em compensação, né, assim, a gente consegue ver pontinhos nesse mapa todo, é bem interessante. Então, uma coisa que é importante também é que aproximadamente aí 5 a 8% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, segundo esse trabalho, por exemplo, né, antes dos 30 anos, pode ser uma alteração, né, germinativa de TP53. Então é importante, né, a gente... Esse gene, ele está dentro de vários painéis aí somáticos também, né, então, enfim, mas eu não vou entrar muito nessa parte, porque a parte do Li-Fraumeni é em relação ao germinativo, tá? A síndrome de Cowden, eu ressalto aqui também que ela também está relacionada à parte de câncer coloretal, mas na parte de câncer coloretal eu não vou falar dela, né, para não ter recorrência. Mas é uma síndrome também autossômica dominante também, tem recomendações de rastreio, né, para câncer de mama semelhantes a dos BRCAs. A diferença é que a gente pode ter outras alterações. Então, pode ter relacionado a esse gene alterações tanto do transtorno espectro autista, com câncer coloretal, câncer renal, lipomatose, câncer de tireoide, principalmente papilífero, amartomas, macrocefalia, alterações, então, cutâneas, né, pápulas, igual a gente vê nessa foto, em língua, em face ou em mãos. Por isso que é importante a realização da horoscopia, e alguns pacientes que eu tenho já tinham uma endoscopia, né, e nessa endoscopia aparecia essa acantose glicogênica esofagiana, que não é patognomônico, mas é quase. Então, assim, é bem comum na síndrome de Cowden. Então, aqui, claro, tem vários genes que não estão dentro desse gráficozinho aqui, mas é interessante de ver que, claro, as coisas que a gente falou aqui com um risco maior são o que ocupam a maior parte desse quadro, né? Então, que é o PALB2 e os BRCAs. Né? E os demais também têm razoavelmente significativo. Esse é um trabalho que eu acho interessante, embora, né, assim, tenham algumas questões aí, né, mas, assim, quando a gente compara alguns genes, a gente vê, assim, o risco absoluto, que a gente vê no quadro A, no gráfico A, em relação ao PALB2, o BRCA, ele até nesse trabalho, ele coloca como maior, né, embora tenha bastante controvérsia aí nessas discussões. Mas o que eu acho interessante nesse quadro, e por isso que eu coloquei, é quando a gente vê no quadro B, os tumores triplos negativos, né, então a gente já vai vendo que o BRCA1 se destaca muito mais do que os outros. E em segundo lugar, a gente não vê o BRCA2, a gente vê o PALB2. Então é bem interessante isso, né, que a gente vê que, trazer a mente de que, né, além do BRCA tem outras coisas, né, mas é esse o meu objetivo nesses slides aqui. E a questão de segmento, eu não vou me aprofundar muito, porque senão ia ficar muito longa a minha aula, mas normalmente os guidelines do NCCN são bem fáceis de acessar. Tem que fazer um cadastro, o cadastro é gratuito, e eles fazem, toda vez que eu faço um relatório novo, eu acesso para ver se tem alguma coisa nova, porque eles costumam mudar, às vezes, até de 3 em 3 meses, então é importante ver se teve alguma atualização. Tá? A grande maioria das coisas continuam as mesmas, mas tem algumas pequenas mudanças que são interessantes. A síndrome de predisposição hereditária ao câncer e o câncer de intestino. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, né, começo com a polipose adenomatosa familiar. Talvez vocês conheçam essa moça, que é a Verônica Hipólito. A Verônica Hipólito, ela foi medalha de prata e bronze nas Paralimpíadas do Rio, em 2016. Ela, na verdade,
A história dela, na verdade, ela teve um tumor cerebral aos 12 anos, depois ela teve um AVC aos 14 e um novo tumor cerebral aos 16. E aí, por causa disso tudo, ela teve, né, como consequência aí, algumas sequelas, que ela, a partir daí, para a recuperação dessas sequelas, ela iniciou a fazer esporte, aí conheceu o paraesportismo, e aí acabou virando atleta paralímpica. Ela fez o diagnóstico, né, da polipose, fez o exame, a colonoscopia, que identificou pólipos intestinais, e aí com isso ela foi indicada a fazer a colectomia profilática em 2019, aos 19 anos, desculpa, gente, em 2015 foi isso. Ela até não participou do Mundial de Atletismo, que foi em Londres, se eu não me engano. E aí ela, depois, assim, eu gosto do exemplo dela, porque mesmo após uma cirurgia importante, que é a colectomia profilática, né, ela depois conseguiu participar e ser, né, medalhista nas Paralimpíadas do Rio. E a polipose, então, né, quando a gente lê mais de 200 ou incontáveis na colonoscopia, é importante a gente ver essa imagem, né? Essa imagem, assim, se a gente for ver, não posso esperar que o endoscopista consiga contar quantos pólipos tem aí, né? Por isso que eles colocam incontáveis ou mais de 200, porque realmente, assim, é muito importante. E aí, a gente sabe que até os 35 anos de idade, 95% dos afetados já vão ter pólipos, né? Então é importante, e o mais importante dessa síndrome, que chama atenção, é a idade média do câncer coloretal sem tratamento, né, que é aos 39 anos. Eu tenho um paciente, por exemplo, que teve o diagnóstico de câncer coloretal com 24 anos. Né, na verdade, não, ele foi a óbito com 24 anos. Então, ele teve um diagnóstico antes disso, né? Então, assim, às vezes a gente vê quadros muito precoces, né? É importante. E a gente pode ter outras manifestações. Na verdade, a gente fez o diagnóstico da polipose desse meu paciente, que eu não atendi, esse é do filho desse paciente, porque ele teve uma manifestação não câncer, né? Na verdade, ele fez uma lesão benigna, que é muito característica da polipose. Então, isso é interessante porque, na verdade, foi aí que alguém parou para pensar que poderia ser a polipose, enquanto isso ele não estava sendo acompanhado, né? Vou falar um pouquinho também da síndrome de Lynch, que é como a maior parte das pessoas conhecem, né, que é o câncer coloretal hereditário sem polipose, o HNPCC, que é como o Dr. Lynch preferia, né, que chamasse a síndrome de Lynch. Ele não gostava muito porque ele falava que ele fazia parte de uma equipe grande. Ele faleceu em 2019. Na verdade, esse foi o primeiro, essa família que foi descrita nesse heredograma, que foi né, esse Aldred Worthing que né, descreveu, e aí o Dr. Lynch caracterizou essa família em 1966. Então, na verdade, essa família, né, foi lá em 1913, tá daí em 1966, 67, que o Dr. Lynch e a equipe dele, né, e aí tomou esse nome como síndrome de Lynch em 1985. Tá? Se a gente olhar nesse heredograma, eu pintei de vermelho os casos de câncer gástrico, de verde os casos de câncer coloretal e de marronzinho os de câncer uterino, né? Então a gente vê aí que, na verdade, o câncer coloretal nem é dos mais o mais importante, né, vamos dizer assim, do que teve aí, não que não seja na síndrome que né, mas é bem curioso que nesse primeiro caso seja dessa forma. Inclusive, é possível que nem preenchesse os critérios que eu vou falar a seguir, né? Parei para observar isso agora. Se a gente for pensar, se a gente só focar em câncer de intestino, a gente vai esquecer que tem as outras coisas que aí preenchem os critérios, né? Então, isso que é importante. Por isso que é importante a gente entender quais são os cânceres que caminham junto, né, com esses... com a síndrome, né, com as síndromes. E a média de idade do câncer coloretal sem tratamento
né, para a síndrome de Lynch é de 47 a 50 anos para MLH1, MSH2, PMS2 e de 53 a 55 para o MSH6. Então ele é um pouquinho mais tardio, mas não é muita diferença se a gente for ver. A gente tem a questão que eu acabei não colocando na apresentação, né, da instabilidade microsatélite, que ajuda a gente também, né, é um exame feito no tumor, que ajuda a gente a entender, né, se não tem essa expressão gênica no tumor, pode ser que, né, aquilo seja um câncer hereditário também, aí tem suas especificações, mas não vou aprofundar muito disso. A gente tem os critérios, né, então para a gente seguir aí adiante, que é os critérios de Bethesda, que seria, né, um câncer coloretal antes dos 50 anos, ou 2 cânceres coloretais mais 2 extracolônicos, ou uma pessoa com câncer coloretal e instabilidade microsatélite, ou uma pessoa com menos de 50 anos, menos de 60 anos com câncer coloretal e um familiar de primeiro grau com algum daqueles cânceres associados a Lynch, ou menos de 50 anos e mais 2 familiares com câncer em qualquer idade, qualquer um do espectro do Lynch. Já os critérios de Amsterdã, eles são sempre, eles são mais, um pouco mais fechados, né, então são 3, teria que ter todos esses critérios, né, então são 3 membros de uma família, então tem que ser do mesmo lado, pelo menos um tem que ser parente de primeiro grau, com 3, com 2 gerações acometidas, e um deles com menos de 50 anos, e não pode ser polipose, né, lembrar sempre que tem um endométrio, gástrico e outros cânceres que podem estar associados. E também tem, né, para câncer coloretal e os demais genes, tem outros genes aí que eu não vou entrar em detalhe, mas tem bastante coisa de cada um, dá para fazer uma aula inteira só de cada assunto, praticamente. Eu vou falar um pouquinho de outras síndromes que eu acho que são curiosas, que vão ser interessantes. Então, o retinoblastoma, né, que é o gene RB1, e que está relacionado a alterações nesse gene. Então, o que é interessante é que estima-se que metade das crianças que têm alteração patogênica em RB1 já nasce com o retinoblastoma. Então, por isso que o teste do olhinho na maternidade é tão importante, né, e o acompanhamento pediátrico com, mesmo que seja só a questão do reflexo ocular, é importante. E ressaltar que a leucocoria nem sempre é o primeiro sintoma, né, a gente tem como primeiro sintoma, às vezes, o estrabismo, às vezes a hiperemia periorbitária, a redução da acuidade visual, então aquela criança que de repente começou a esbarrar nas coisas, né, ninguém sempre enxergou bem, parecia aí quando você joga uma coisinha para ela, ela já não pega, alguma coisa diferente que normalmente os pais já percebem que tem alguma coisa diferente, é importante valorizar isso. A gente ouvia bastante, assim, que na primeira, principalmente quando não é leucocoria, o primeiro sintoma, acaba tendo um retardo nesse diagnóstico, né, e o tempo é o mais importante preditor de prognóstico, porque o quanto vai crescer esse tumor, eu vou mostrar um pouquinho nos próximos slides, né. É importante lembrar, né, do risco posterior, né, para quem tem alteração em RB1, por isso que também é importante, mesmo depois que a criança já fez o diagnóstico, né, enfim, ela já teve um retinoblastoma, e aí a irradiação no local, que normalmente a gente não recomenda fazer, né, hoje em dia já tem várias coisas bem mais avançadas, vamos dizer assim, né, mas assim, na década de 80, principalmente, ainda faziam irradiação, e aí a incidência de câncer no local irradiado era muito grande, a instabilidade genômica que eles consideram, né, por causa dessa questão do RB1, então a gente tem alguns relatos já de tanto a questão de câncer de mama, quanto na nossa amostragem, onde eu fiz a minha pós-residência, nós tínhamos 100 pacientes, em torno de 100 pacientes, e 5 deles que tinham algum outro câncer em idade adulta, né, então eram pacientes que eram seguidos no serviço já há 20, 30 anos, então bem interessante, assim, a gente poder ver, eu lembro que tinha um de mama, vesical, eu não me lembro muito bem os demais, mas bem interessante. A gente tem, então, aqui a gente vê a evolução, né, que eu estava falando que o tempo é muito importante,
né, para a gente poder ter até a preservação do globo ocular, né, e claro, no caso mais da direita, né, a preservação da vida, né. Então, aqui a gente vê a questão de acesso também, né, ao diagnóstico, que, por exemplo, essa criança no Canadá, que conseguiu ter um diagnóstico muito mais precoce, né, e o atraso no diagnóstico em relação, né, a um país na África. A gente tem a questão das síndromes mielodisplásicas também. Então, vão ter aí, principalmente pacientes com leucemias, com familiares de primeiro ou segundo grau, com alterações, às vezes é só uma trombocitopenia, ou alteração de coagulação, macrocitose. Às vezes a gente não para, né, nem percebe isso na história familiar, e aí existem síndromes específicas, sim, e é importante a gente lembrar também na hora da coleta do exame, porque se é um paciente que teve leucemia, e aí, por exemplo, eu tenho algumas famílias que eu acompanho que são várias pessoas que tiveram leucemia na família, mas aí, se fizeram transplante de medula, né, não dá para ser, mesmo que faça bastante tempo, né, na verdade, o fato de você ter a medula, né, do doador, a menos que seja, né, a sua própria medula, que daí é diferente, mas normalmente quando a medula do doador, a gente não deve usar nem saliva, nem sangue desses pacientes, tá? Aqui, então, tem várias coisas que podem estar relacionadas, né, a gente volta aqui para o TP53 de novo, né, que também pode ter linfomas associados, até leucemias também, tem outras coisas, né, na família, tem as síndromes de telômeros, que a gente pode ver outras alterações, como o envelhecimento, o cabelo branco precoce, né, essas coisas que algumas coisas diferentes, e tem diversas outras que só vão ter alterações mesmo sanguíneas, então é importante a gente investigar e lembrar que existem, tá? Por isso que eu coloquei mais essa figura. A gente tem também das cromossomopatias, que podem levar um risco aumentado para alguns tumores específicos. É claro que, por exemplo, se eu tiver uma deleção que envolva uma parte do cromossomo 13 que tem o RB1, eu vou ter um risco, sim, para retinoblastoma. Então, tem algumas coisas que, claro, estão envolvendo aquele gene, mas na trissomia do 21, por exemplo, a gente tem um risco aumentado para leucemias, do 18, hepatoblastoma, e para o Wilms, a gente tem algumas síndromes dismórficas de supercrescimento, então a gente tem o Waardenburg com rabdomiosarcoma, a gente tem Stude-Weber com meduloblastoma, o piebaldismo com epitelioma, GIST. Então aí a gente tem algumas coisinhas, né, como a Diamond Black Funk, também sarcoma, então, e algumas translocações, deleções, duplicações que podem, né, estar relacionadas aí com alguns tumores também. A gente tem também a questão da ativação de oncogene por translocação. Então, na translocação do 9 com 22, né, que a gente conhece como Filadélfia, a gente vai ter vai ter essa ativação, né, e aí a leucemia mieloide crônica, né, enfim. E aí, o que é mais importante aí para a gente pensar qual é o melhor exame, né? Então, eu falei de um monte de coisas, de repente eu falei também de alterações cromossômicas, né? Então, vou pedir a variante familiar, vou pedir um painel expandido, cariótipo, um array, um exoma. O que é o melhor, né? Eu sempre digo que o melhor exame é o que atende melhor a suspeita clínica, né? Então, isso entra um pouquinho no que o Guilherme falou agora há pouco, que o melhor vai ser sempre o que vai, né, o que pode responder a sua pergunta, né? Então, se você já tem uma alteração na família conhecida, então, é importante, se alguém já fez o exame genético, né, na família, é muito raro que eu tenha mais de uma alteração na mesma família. Então, provavelmente, se você tem a mesma condição, né, vou dizer, eu tenho, a minha prima teve um câncer de mama com 30 anos, eu tenho 30 anos e fiz um câncer de mama, né,
probabilidade de eu ter uma variante diferente no meu material genético é bem pequena. Pode acontecer, e isso é importante da gente ter em mente, de eu conhecer a história familiar tanto do lado materno quanto do lado paterno. Né? Eu já tive uma paciente, por exemplo, que tinha uma história muito importante de câncer dos dois lados. Então, ao invés de eu fazer só a alteração familiar, eu pedi para ver o gene inteiro, né? Então, porque eu não sei se ela pode ter dado alguma coisa do outro lado da família que não era relacionada, né? Não era de sangue, os pais não eram consanguíneos. Então, isso é importante a gente, né, também ter atenção a esses detalhes, tá? Se a questão também, né, de sempre que a gente receber um laudo, né, a gente verificar e revisar se esse laudo está adequado, né, se esse laudo, isso até o Guilherme também falou antes, né, da gente prestar atenção aí eu recebi um laudo, né, então aí eu vou reclassificar, ver direitinho se a classificação foi feita adequada, o que vocês aprenderam aqui até da questão do ACMG e tudo mais, se isso não vier no laudo, então nem sempre vem escrito qual é o critério, mas vem descrito como que foi feita a classificação, se tem, por exemplo, a frequência na população, alguns detalhes, né, que pode estar escrito por extenso, não tem problema, mas assim, faz você confiar melhor no laudo que você está recebendo, né. Claro que é bom sempre verificar se aquilo ali é compatível com a informação da literatura, por exemplo, está falando da frequência na população controle, aí você vai abrir um GnomeD para olhar, então, tem tudo isso. Então, quanto maior o exame, melhor? Essa é uma pergunta que me fazem muito, tá? Eu sempre falo assim, quanto mais coisas eu olhar, mais coisas que ninguém está olhando, eu vou olhar. Então, a maior chance de eu encontrar uma variante de significado incerto. Tá? Então, não significa que isso seja ruim. Tá? O que é importante é saber que isso pode acontecer. E aí, se o paciente viver bem com essa ideia, isso é uma coisa. Tem pacientes que, né, quase vão à loucura porque tem uma variante de significado incerto. Então, é importante saber que isso pode acontecer e o que você vai fazer a partir disso, né? Então, acho que isso que é importante ter em mente quando você faz um exame muito maior. Vou fazer um exoma. Então, o exoma vai ser um exame muito, muito maior, enquanto você está querendo saber exatamente... Eu brinco que assim, é um buraco na minha rua, mas eu estou olhando o mapa do Brasil. Né? Para que eu vou olhar o mapa do Brasil se eu quero encontrar um buraco na minha rua? Né? Eu posso olhar um mínimo, sei lá, talvez o mapa da cidade. Então, é importante a gente ter em mente o que a gente vai, né, o que a gente está pedindo. E para o analista, tá? E essa é a mensagem mais importante, eu acho, da minha aula inteira, tá? Que para o analista é importantíssimo você ter a história clínica e familiar daquele paciente, porque nenhum desses exames são exames mágicos que simplesmente você coloca na máquina e sai o resultado. Ele depende de uma análise, né, também da máquina, mas também da pessoa que vai ver esse resultado, e vai analisar e aí vai reportar. Né? Então, a informação clínica é muito importante. Quanto mais detalhada, melhor. E é isso. Obrigada aí. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Parabéns pela aula, doutora Mihaly, foi ótima. Acho que você conseguiu abordar as principais síndromes, eu acho bem esclarecedor mesmo. Então vamos para as perguntas, temos algumas perguntas. Bem, a primeira é: cânceres hereditários são sempre de linhagem germinativa? Na verdade, sim, porque você... Bom, é uma pergunta difícil, mas a gente pode ter uma opção de mosaicismo germinativo. E aí, nesse caso, nos pais não seria... Por exemplo, a RB1 é uma coisa que acontece com mais frequência, o mosaicismo germinativo. Então,
Você pode ter, por exemplo, 2 filhos que tenham a variante patogênica em RB1, mas você faz o exame no sangue dos pais e não acha. Então, é uma possibilidade. Então, assim, normalmente, sim, mas nem sempre. Eu acho que a gente também pode estar pensando na questão do mosaicismo somático, né? Então, que é um paciente que tem a mutação, mas não foi herdado da família. Também Sim, existe isso em algumas pode ser uma alteração de novo, pode ser, dependendo do que for. Existem algumas alterações, por exemplo, para algumas síndromes específicas, que tem hipercrescimento, por exemplo, e aí você tem, sei lá, a alteração é só naquele membro, né? Então, eu tenho uma mão que hipercresceu, e aí você, no Proteus, por exemplo, o ideal você fazer na alteração específica, né, no órgão, enfim, no membro específico que tem a alteração. Então, você pode ter algumas coisas, mas são um pouco diferentes daí. Mas é um mundo bem amplo. Outra pergunta no caso da síndrome de Li-Fraumeni, não seria quando a pessoa nasce com um dos cromossomos afetados com o gene P53? Quando a pessoa nasce com uma alteração, né, uma alteração que afeta, né, a produção, enfim, proteica ali do gene TP53. É isso mesmo. Agora, isso não significa que ela já nasce com câncer, né? Isso, na verdade, ela nasce com uma predisposição, né, ao câncer, e como tem alguns cânceres, né, na infância, esse é um dos genes que a gente testa na infância. Quando não tem manifestação na infância, a gente não recomenda o teste, né, dos familiares, né, que têm menos de 18 anos, porque a decisão deveria ser deles quando eles chegam nessa idade, tá? Por isso que é importante, né? Bem, a próxima quando pedir um painel de câncer focal e quando pedir um painel mais ampliado? Acho que você já até chegou a falar um pouco sobre isso, mas vale reforçar, né? É importante, assim, se a gente está, por exemplo, né, a sua mãe fez o teste, né, teve um câncer de mama jovem, e ela, né, encontrou uma alteração. Você não teve, né, nenhum câncer, mas você está querendo, né, testar também. O ideal é fazer a mutação familiar, depois de um aconselhamento genético, todo um preparo, né, a gente já teve algumas experiências bem, assim, diferentes, eu vou falar, né? Então, acho que é muito importante essa questão, principalmente a pessoa que não teve câncer, ter todo esse entendimento do que significa fazer esse exame, né? E aí, essa pessoa, o ideal seria fazer a mutação familiar, né? A pesquisa dessa alteração familiar e não olhar um painel inteiro, né? Não tem porquê. Agora, quando eu tenho aí depende muito do que você está procurando, né? Então, tem uma história muito característica de uma alteração só. Normalmente, os painéis eles acabam tendo o mesmo valor do que um gene único. Então, a gente acaba não fazendo muito gene único, né? Mas pelo plano de saúde, o plano de saúde ele faz a gente fazer, eu falo que é uma escadinha, né? E aí você faz um exame, depois o outro, depois o outro. Então, a gente acaba seguindo o que o plano de saúde fala, né? Mas assim, quando a gente pede, por exemplo, se for fazer particular, normalmente a gente acaba fazendo um painel. Agora, quando fazer um painel mais ampliado ou um painel que tenha os genes que você pensou, né? Então, por exemplo, se você tem é uma família com uma síndrome mielodisplásica, então esses genes de mielodisplasia não costumam estar no painel, né? Então, isso vai depender muito do que você está procurando. Então, assim, não adianta você, né, vamos dizer, eu vou pedir um exoma, vou ver várias coisas, eu até encontro alguma coisa lá que tem um risco para câncer de mama, que é o que tinha na família, mas o risco da história da família é muito mais importante do que o daquele gene que a gente encontrou. Então, no final, não vai valer muito a pena testar essa família por causa desse gene específico, porque essa família vai ter que continuar fazendo o segmento, né, pelo alto risco da história familiar.
Não sei se fica claro, mas é um pouco mais complexo, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse ponto é muito importante mesmo, que o geneticista valoriza muito a história clínica e a história familiar, que o exame ajuda, né? Mas com certeza. Sim. Porque principalmente esses Pronto, genes de médio risco e baixo risco, né? assim, outra interessante. É comum pacientes mais novos procurarem aconselhamento genético para prevenção de câncer? É comum. O problema é que a gente, se eles não têm uma história familiar indicativa, não tem muito, assim, uma indicação de, né, seguir com o exame. Então, normalmente, o que a gente faz? Né, um aconselhamento bem, eu explicar tudo muito bem, pelo menos 2 tempos, né, então nunca vai ser uma consulta só, é uma consulta, a minha consulta leva 1h30, né, então não é uma consulta assim que você vai, a gente vai conversar bem, aí na segunda consulta que eu peço, se a pessoa realmente, né, quiser, ela vai fazer, enfim, né, ela está bem orientada, ela sabe o que ela está procurando. Aí o problema é, você encontra uma variante de significado incerto numa pessoa que não tem uma história familiar, não vai trazer muita informação eu fazer o exame, né? Então, a gente tem que pensar bem, né, no que vai fazer, mas ninguém vai poder, assim, impedir alguém de fazer um exame, isso não, né? Assim, mas explicar muito bem, normalmente na consulta, os que, as pessoas, não é que eu tente convencer, mas quando eu explico tudo para o paciente, ele mesmo opta por acabar não fazendo o exame. Eu Se acho que não é depende uma muito pessoa... mesmo do caso, do entendimento da pessoa, né? De todo o contexto. Então é muito individualizada, né? Essa decisão Sim. de teste. Eu vou fazer Nosso a última papel pergunta. o nosso papel é explicar, né? Explicar todos os pontos e aí a pessoa decidir se ela quer fazer o exame ou não, enfim, esse papel realmente. Pode Sim, falar. verdade. Vou fazer a última pergunta, então. Como saber se há necessidade de solicitar um sequenciamento de NGS para BRCA em paciente com câncer de mama ou um painel de NGS mais MLPA para avaliar deleções e duplicações do BRCA, além do sequenciamento em si? Então, isso vai depender muito de laboratório para laboratório. Quando você tem, normalmente, entre o painel e se você já tiver uma alteração na família, pesquisa a alteração da família. Começamos por aí. Se você está procurando, né, não tenho. Normalmente o BRCA e o painel de câncer de mama tem o mesmo valor para o paciente, ou para o plano de saúde, em teoria. Mas eles acabam fazendo passo a passo. Então, né, é uma questão de custo deles, não faz muito sentido na minha cabeça. Normalmente, esses painéis dos genes de alto risco de mama, né, que são os genes que estão no rol mesmo, esses normalmente, né, já não faria muito sentido. A questão do MLPA é assim, a maior parte dos painéis hoje, né, eles conseguem ver CNVs. Então é importante ver se o laboratório viu ou não CNVs. E aí, se ele não viu, aí sim vai precisar do MLPA. Ainda assim, né, pode ser que, se a sua suspeita for muito importante, né, então assim, eu pedi o painel inteiro, mas a irmã da minha paciente tinha uma duplicação em BRCA, e a minha paciente teve câncer de mama e não veio, né, isso ia ser estranho. Aí você pode, né, é bom verificar, pode ter tido troca de amostra, né, tem todas essas coisas, tem algumas limitações também do próprio exame, mas aí vai depender muito do que você está... assim, a grande maioria dos laboratórios hoje conseguem ver CNVs, é importante estar no pedido junto, e normalmente eles são validados de uma forma bem adequada, então consegue, principalmente para os painéis menores. E essa é uma dificuldade que talvez, por exemplo, se eu pedir um painel muito grande, ou se eu pedir um painel, um exoma, né, e às vezes eu não consigo ver uma coisa menor, né, então assim, um exom pequeno, uma deleção dessa forma, talvez eu não consiga pegar, porque ele tem uma limitação, né, do quanto, então teria a vantagem de você estar pedindo um painel específico, validado já para isso.
Não sei se é uma Ótimo. coisa mais complexa. É verdade, eu acho que já é um tema à parte aí, né? Mas acho que foi tudo ótimo. E muito obrigada novamente pela aula, pela participação. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos. E, por favor, gente, respondam a pesquisa sobre a aula. É só pegar o QR Code.